Algumas pessoas que morrem sem deixar saudade nenhuma pela maneira como elas viveram. Um péssimo pai, um péssimo marido, um marido que espancava a esposa, espancava os filhos, enfim. Às vezes algumas pessoas que morrem, a família fala, olha, ainda bem que morreu, foi tarde demais, que foi o caso deste rei de Israel. A nossa escola dominical coloca lá, querido, só para os irmãos entenderem lá os reis de Israel, que está aí, os reis de Israel, reis de Judá. Eu coloquei o resumo, vou falar novamente. Olha só, o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei Salomão, o quarto rei Roboão. No reino de Roboão, Israel, o reino foi dividido. Jeroboão se tornou o rei de Israel com 10 tribos de Israel, e Roboão se tornou o rei de Judá com 2 tribos, Judá e Benjamim. A descendência de Davi veio através de Judá. Roboão era neto de Davi. Depois o seu filho Abias reinou, depois da morte de Roboão, depois Asa e depois Josafá, que eu preguei a semana passada, e agora Jeorão ou Jorão, que reinou dos anos 851 a 843 a.C. Do lado de lá, no reino do norte, cuja capital ficou sendo Samaria, reinou Jeroboão I, que perdeu a grande oportunidade. Eu preguei sobre Jeroboão, perdeu a grande oportunidade, porque Deus falou para ele, se você me obedecer, eu vou fazer da tua casa como eu fiz com a casa de Davi. Eu vou estabelecer um reino eterno para você, para sempre. Mas Jeroboão desobedeceu a Deus. Seu filho Nadab reinou por 2 anos, foi assassinado por Asa, que tomou o trono. Depois entrou Elá, Zinri, Onri matou a Zinri, assassinou a Zinri. Onri era comandante do exército e matou a Zinri, assumiu o trono. Depois da morte de Onri, o seu filho Acabe, que foi o pior rei de Israel, assumiu o trono. Depois Acasias. A gente vê que Josafá e Jeorão, na verdade, eles reinaram durante um período em que Acabe reinou no norte de Israel. Eles reinaram no sul, em Judá, cuja capital era Jerusalém. Todos os reis de Israel, que estão aí do lado direito aí, todos foram maus, não teve um único rei bom que amava a Deus. Do lado de cá de Judá teve vários reis bons que amaram a Deus, que eram descendentes do rei Davi. Josafá foi um bom rei, depois Josias foi um bom rei, Ezequias, que não aparece aí, foi um bom rei. Os 2 reinos, na verdade, que era Israel, foram levados em cativeiro por causa da maldade, da desobediência dos seus reis. Porque os seus reis levaram o povo a perderem o amor e a obediência a Deus. Um líder é muito importante, um pai é muito importante, um presidente é muito importante, um líder, um pastor é muito importante, porque este homem, ele pode influenciar pessoas para amarem a Deus ou não amarem a Deus. O reino de Israel, o reino do norte, foi invadido no ano 722 pelos assírios, e que destruíram o reino do norte e levaram para a Síria em cativeiro, e nunca mais aquelas 10 tribos voltaram para a terra de Israel. O reino do sul, o reino de Judá, foi destruído, o templo foi destruído no ano 586 a.C., foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor e ficaram lá por 70 anos, até que Ciro deu um decreto para que eles voltassem para a terra de Israel, e voltaram a tribo de Judá, de onde vem a palavra judeus. Eles voltaram para aquela terra, para a terra prometida que Deus havia prometido a Abraão. Mas a consequência, o livro de Crônicas é escrito para mostrar para eles que se nós obedecermos a Deus, Deus vai nos abençoar, e se nós desobedecermos a Deus, maldições vão acontecer e vão vir sobre as nossas vidas. Na verdade, o livro de Crônicas, ele foi escrito quando Israel o cativeiro, todos esses reis aí já estavam mortos, todos eles já haviam morrido. O livro de Crônicas foi escrito depois que tudo aconteceu, depois que todos esses reis morreram, depois que eles ficaram 70 anos no cativeiro, e quando eles voltaram, alguém escreveu, talvez Esdras, escreveu o livro de Crônicas para nos ensinar isso daí, que quando o líder leva o povo a buscar a Deus, a bênção de Deus vem sobre aquela nação. Mas se o líder, ele é mau, e ele não teme ao Senhor, e ele escolhe caminhos errados,
ele leva as pessoas a não buscarem a Deus, então tragédias e perdas e sofrimento e mortes e lágrimas vêm sobre aquele povo. Pode apagar. Esta é a história desse homem chamado Jeorão. Do lado de lá também teve um Jeorão, filho de Acabe, mas aqui Jeorão, filho do rei Josafá. Semana passada eu preguei sobre Josafá, que foi um homem que temeu a Deus e que ele fez uma coisa inédita no sentido de que ele mandou Josafá sendo rei, no terceiro ano do seu reinado, ele mandou alguns oficiais e levitas percorrerem toda a terra de Judá, todas as vilas e cidades, ensinando a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus foi ensinada, trouxe um pavor sobre as outras nações que ficaram com medo de atacar a Judá. A gente fala Israel, mas quando eu falo que Israel é Judá, ficaram com medo de atacar a Judá, porque a palavra do Senhor se espalhou por todas as cidades, e a palavra de Deus que liberta, que transforma a vida das pessoas, e que traz poder para a vida das pessoas, trouxe um medo terrível nos outros povos para que não atacassem a nação de Judá. Só que Josafá, um rei que amava a Deus, ele morreu. E o seu filho mais velho, primogênito, chamado Jeorão, assumiu o trono. Quando a gente lê o livro de Reis e fala uma pequena parte sobre Jeorão, a gente entende que Jeorão, ele assumiu o reino já quando o seu pai ainda estava vivo. Ele foi tipo um corregente com Josafá. Talvez Josafá queria treinar o seu filho para que o seu filho tomasse decisões corretas. Mas Josafá morreu, e a Bíblia diz aqui que ele assumiu o trono, versículo 4, tendo Jeorão assumido o reino do seu pai. E havendo-se fortalecido, começou a fazer as besteiras na vida dele. Ele começou a reinar com 32 anos de idade, ele reinou 8 anos. Em 8 anos ele desfez aquilo que o seu pai fez. Às vezes eu sei que a gente quer que os nossos filhos sigam a Deus e sigam os nossos caminhos, e a Bíblia nos ensina que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, e nós devemos ensiná-los a amar a Deus e temer a Deus. Esta é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos, é deixar na cabeça deles, no coração deles, o temor do Senhor, é ensinar, mais do que dinheiro, mais do que posses, mais do que propriedades, mais do que uma herança. A maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é ensiná-los a temer ao Senhor, a andar com Deus, a servir a Deus de coração. Este é o melhor ensino que a gente possa dar. Agora, ninguém é perfeito, às vezes a gente erra, às vezes, se a gente for refletir sobre a nossa vida, a gente às vezes pode pensar, puxa, se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de ter dado um tempo maior para ler mais a Bíblia para o meu filho, para a minha filha. Você que tem filhos pequenos, não perca este tempo, dar essa oportunidade de ler as histórias da Bíblia, de falar de Deus e falar para eles amarem ao Senhor e ensinar a palavra em casa. Isto é tão importante. Isto muitas vezes determina a vida ou a morte dos teus filhos no futuro, meu querido. As pessoas podem morrer antes da hora por desobediência a Deus. A gente vê este homem aqui, filho de um homem que amava a Deus, pentaneto de Davi. Davi teve filhos e foi um rei que amou ao Senhor, mas esse descendente de Davi morreu antes da hora, com 40 anos de idade, de uma maneira trágica. Morreu com uma doença que cada dia foi piorando mais, tendo dores horríveis. Por quê? Porque fez escolhas erradas. Eu vejo que a gente tem que fazer o melhor para ensinar os nossos filhos. Mas, ainda que a gente ensine os nossos filhos, cada pessoa tem a escolha na sua vida. Cada um de nós temos uma escolha a fazer. Eu tenho uma escolha a fazer, você também. Ninguém abandona Deus de repente, é passo a passo, mas são uma série de escolhas que nós fazemos, em que aos poucos a gente pode deixar a Deus. Eu escolho ser desonesto em alguma coisa, eu escolho tomar vantagem em outra, eu escolho não obedecer a Deus com relação a algo na minha vida, e às vezes aquelas coisas vão endurecendo o meu coração, vão tirando a sensibilidade do meu coração, de maneira que uma coisa que antes para mim era pecado, era ruim, agora não se torna tão ruim, e quando eu percebo, eu já estou tão longe de Deus, que às vezes eu não consigo mais voltar.
Jeorão, a Bíblia diz que quando ele se fortaleceu, a primeira coisa que ele fez foi matar os seus irmãos. Ele tinha 6 irmãos, ele matou os seus irmãos. É a primeira vez que a gente lê na história de Judá, ou na história dos reis de Israel, um rei cometendo fratricídio, que é quando um irmão mata um outro irmão. Na verdade, na primeira família da Bíblia já houve um fratricídio, que foi Abel matando o seu irmão, Caim matando o seu irmão Abel. É o primeiro fratricídio na Bíblia, mas na história dos reis da humanidade, isto se torna até comum em determinadas épocas. Por quê? Porque o rei tinha medo que um dos seus irmãos ou algum dos seus parentes se revoltasse contra ele, levantasse talvez lá uma oposição, ou assassinasse ou matasse. Então, para evitar que houvesse algum atentado contra a sua vida, ele matava os seus próprios parentes. A gente vê na história do Império Romano isso com frequência acontecer. A gente vê, por exemplo, Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar as crianças lá em Belém, quando Jesus nasceu. A gente vê que Herodes o Grande mandou matar a sua esposa, que ele dizia que amava, Mariana. Ele mandou matá-la, matou pelo menos 2 dos seus filhos, Aristóbulos e Alexandre, e além de tudo mandou matar a sua sogra. Matou a sogra. A gente vê, por exemplo, na história do Império Otomano, os sultões, o 4º sultão otomano estabeleceu fratricídio, e isso durou séculos, na verdade, muitas décadas no Império Otomano, Turco-Otomano, de que quando alguém assumia o trono, ele mandava matar os outros irmãos com medo de que fosse assassinado. Isso se torna normal na história dos reis. Agora, em Israel, isto nunca tinha acontecido, porque não era isto que Deus ensinava. Deus não ensinava que eles deveriam matar o seu irmão. Então a gente vê no coração deste homem aqui uma insegurança que levou ele ao medo, levou ele às dúvidas. Ele ficou com medo de perder o poder, de perder a posição, de perder o status, de perder o lugar que o seu pai colocou. A Bíblia diz que o rei Josafá, antes de morrer, ele deu presentes em prata e ouro para os seus outros 6 filhos, ele deu cidades fortificadas de Judá para os seus filhos, e ele deu o trono a Jeroboão, porque Jeorão era o mais velho. Só que Jeorão, ele tinha insegurança e medo de que um dos seus irmãos poderia assassiná-lo. Isto me fala sobre falta de confiar em Deus. Falta de confiar em Deus. Falta de confiar que Deus é o maior poder que existe. Se Deus me estabeleceu, homem nenhum vai me tirar daquele lugar. Se Deus me colocou naquela empresa, naquele lugar, eu não preciso puxar o tapete de alguém, eu não preciso tramar para que o outro seja despedido, eu não preciso ter medo de ensinar o trabalho para outra pessoa, achando que aquela pessoa vai tomar o meu lugar. O que eu preciso é fazer o que é certo, o que eu preciso é agir corretamente, eu preciso ser um melhor funcionário que eu puder, eu preciso evoluir na minha carreira, eu preciso confiar em Deus, que se Deus me colocou em um determinado lugar, só Deus me tira daquele lugar. Nem o meu patrão, nem autoridade nenhuma tem o poder para me tirar daquele lugar, se o Senhor a quem eu sirvo não quiser que eu saia daquele lugar. A falta de confiança em Deus, ou de ver o controle de Deus, faz com que as pessoas façam besteira na sua vida, bobagem na sua vida. Ele não teve compaixão, ele não teve misericórdia, ele mandou matar os seus irmãos, talvez a espada. No Império Otomano a gente vê, eles matavam com uma corda, eles punham a pessoa de joelho, por uma corda no pescoço, enforcavam a pessoa até a pessoa morrer. Ou seja, algo terrível você fazer com alguém que você brincou na sua infância, que você cresceu brincando com ele, de repente ele vai lá e mata os seus 6 irmãos. Evidentemente que ele foi influenciado pela sua esposa também, porque ele casou com uma mulher chamada Atália, que era filha de Acabe de Jezabel. Ele casou, isso foi um grande erro do seu pai,
Porque o seu pai, talvez na inocência, talvez de ter um bom coração, talvez de ter um coração que eu quero unir a Israel. Israel não pode ficar dividida, a gente é um povo só, nós somos o povo de Deus. Então, a Bíblia diz que Deus o repreendeu por isso daí, porque ele fez uma aliança com Acabe, e o profeta falou para ele, como que você vai fazer uma aliança com aquele que odeia o Senhor? Você não pode fazer isso. Mas ele faz uma aliança com Acabe, o pior rei de Israel, do reino do norte, e nessa aliança ele dá o seu filho mais velho, Jeorão, em casamento com a filha de Acabe, Jezabel, que chamava-se Atália, que foi terrível, depois mandou matar um monte de gente também, a Bíblia vai falar mais para frente, seguiu os caminhos da sua mãe. A sua mãe Jezabel, vocês se lembram? Ela mandou matar a Nabote, o dono da vinha lá, simplesmente porque ele não quis vender a vinha para o rei Acabe, para o seu marido. Ela era má, e Atália, também a filha, puxou a mãe, era má. Evidentemente ela dava maus conselhos para o seu marido. Querido, um mau casamento é terrível. Vai levar você às vezes ao buraco. Vai destruir a vida das pessoas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente casa. Vai casar com o diabo. Aí não dá certo. John Wesley foi um grande pregador. John Wesley, o pai do metodismo, levou milhares de pessoas a Cristo. Mas ele viveu uma vida extremamente mal com a sua esposa. Ele chegou a dizer que se o diabo tivesse uma irmã, ele tinha casado com ela. E ele conta, a sua esposa foi embora de casa. E ele disse que um dia ela pegou as coisas dela e saiu, e ele a viu ir embora e não falou nada. Enfim. Olha, eu sei o seguinte, eu sou pastor há um bom tempo, para saber o seguinte, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Porque só o marido e a mulher sabem o que acontece dentro de uma casa. Às vezes é casado com a irmã do capeta, ou às vezes é casado com o irmão dele. E você critica, você mora fora, você não sabe o que acontece lá dentro. Deixa eles lá, o que eu posso fazer é aconselhá-los. Mas eu não sei o que cada um passa. Às vezes a mulher, você vai achar que a culpa é da mulher e o marido é carrasco, a maltrata, é tirano, é grosso, enfim. E às vezes a mulher é a irmã do capeta, né? A irmã avança no marido, bate no marido, cospe no marido, humilha o marido. A gente não sabe o que acontece. Depois chegam na igreja, glória, paz do Senhor Jesus. Você não sabe. Então, não se meta. Briga de marido e mulher? Fica fora, fica na sua. Ora por eles, né? Mas Jeorão, evidentemente, ele foi influenciado pela sua esposa Atália e matou seus irmãos com medo. A falta de confiança em Deus. Querido, você não precisa fazer nada errado. Você não precisa ter medo de perder sua posição. Eu sou pastor, Deus me chamou para ser pastor. Eu não tenho que ter medo de que alguém vai tomar o meu lugar, ou que alguém vai tomar o teu ministério, ou que alguém vai entrar no teu lugar na igreja. Querido, se Deus quiser que você esteja ali, amém. Se Deus mover você para outro lado, amém. Se Deus mover você daqui para servir ali, amém. O que importa é você ser fiel a Deus, e Deus vai colocar você no lugar que Ele tem para a sua vida. Você entende, meu amado? A falta de confiança em Deus leva à dúvida, leva ao medo. Eu tenho que confiar em Deus com todo o meu coração. Eu confio no Senhor com todo o meu coração. A minha vida está nas mãos de Deus. A maneira de nós crescermos na fé é lendo a Bíblia. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, é meditando nas Escrituras, é confiando no Senhor. Se ele olhasse para trás, se ele olhasse para o seu pai que mandou ensinar as Escrituras, ele não iria ter medo. E cada irmão estava numa cidade que o pai designou lá, mandou um para uma cidade fortificada de Judá, mandou outro para outra cidade, mandou outro para outra cidade, deixa os irmãos lá, mas ele faz essa maldade. Só que a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor.
E ele fez várias coisas que foi mal aos olhos de Deus. Ele, por exemplo, ele voltou a construir os lugares altos que seu pai e seu avô haviam destruídos. O que eram lugares altos? Eram lugares nem sempre em cima da montanha, mas muitas vezes em cima de um monte, que faziam um altar lá para adorar. Só que Samuel fez isso daí, ele fez um lugar de adoração. Abraão foi lá oferecer Isaque no alto do Monte Moriá. Foi uma prática que alguns usaram quando não havia o templo, e fazer um altar para queimar lá a ovelha, oferecer a Deus. Mas agora eles começam a fazer, Israel e Judá começam a fazer altares em cima da montanha para adorar ídolos e adorar deuses estranhos. Jezabel trouxe adoração lá para Israel, e ele casa com a filha de Jezabel, e a Bíblia diz que ele traz a idolatria segundo a idolatria da casa de Acabe. Então, o rei Jeorão, ele traz adoração de Baal para Jerusalém, ele constrói lugares, altares em cima dos montes lá em Judá, ele incentiva o povo, a Bíblia diz aqui, ele incentiva o povo de Jerusalém à idolatria, ele leva o povo de Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, ele leva o povo de Jerusalém à idolatria, nos lugares altos, a abandonarem a Deus, a se afastarem do Senhor, e por causa disto, ele sofre o julgamento de Deus. A Bíblia diz assim, muitas pessoas desejam o episcopado, excelente coisa você deseja, mas vai ser cobrado de você, muito mais. Eu sei que vai ser cobrado de mim o que eu prego. Um pastor tem uma grande responsabilidade. Não é só falar, não, eu quero ser pastor, tal. Olha, Deus vai julgar a cada um de nós. Se eu prego a Bíblia, se eu prego a verdade, se eu estou ali para apenas enrolar as pessoas, ou enganar as pessoas, ou levantar dinheiro, ou coisas assim, enfim, nós temos uma responsabilidade. Aquele que está em posição de liderança, ou está lá para ensinar a Bíblia, minha função é ensinar a palavra de Deus, não é agradar você. Algumas vezes a palavra de Deus vai machucar a nossa vida, para que a gente corrija alguma coisa em nossa vida, e isso nós precisamos ouvir. Agora, ele levou o povo para longe de Deus, povo de Deus. Em Judá, o templo estava lá em Jerusalém, o templo que Salomão fez, e que quando eles consagraram aquele lugar a Deus, quase 200 anos atrás, mais de 100 anos atrás, a glória do Senhor encheu aquele lugar de tal maneira, Deus falou para ele, olha, quando vocês fizerem oração nesse lugar, o Senhor vai ouvir dos céus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele orar e me buscar, e se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus havia dado promessa para eles ali naquele templo, mas o rei, ao invés de buscar a Deus como seu pai, proclamar jejum, não, ele constrói altares a deuses pagãos, ele traz adoração a Baal, ele abandona a Deus, e não só abandona a Deus e faz o que é mal aos olhos do Senhor, ele leva a cidade de Jerusalém, a cidade santa, a cidade do grande rei, ele leva a cidade de Jerusalém a viver na idolatria, além da tirania que ele teve de mandar matar os seus 6 irmãos, Muitas vezes nós achamos que Deus não está vendo, Deus está vendo tudo, meu amado. Às vezes você pensa que Deus não julga, Deus julga todas as coisas, e Deus julgou. A primeira coisa que aconteceu aqui, o profeta Elias, chegou uma carta para ele do profeta Elias, que dizia o seguinte: você não andou nos caminhos do seu pai Josafá, não andou nos caminhos de Asa, o avô dele, você se tornou idólatra, você levou o povo a pecar, você além de tudo matou os seus irmãos que eram melhores do que você, portanto o Senhor vai colocar sobre você uma doença nos seus intestinos que vai piorar cada dia, e você vai sofrer por causa daquilo lá, os seus filhos vão ser levados, as suas esposas, os bens do palácio vão ser levados, é isso que vai acontecer. Sabe por
quê? Porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Esta era o que o escritor de Crônicas queria que Israel entendesse. Se vocês desobedecerem a Deus, toda a dor que nós sofremos, todo o sofrimento que nós temos, é por causa da nossa desobediência ao Senhor. Isto serve para o Brasil, isto serve para Israel de hoje, serve para nós. Se vocês abandonarem a Deus, Deus vai abandonar vocês. Se vocês amarem a Deus, Deus vai abençoar vocês. Era esta a lição. Agora, o que aconteceu? A Bíblia diz que inimigos se levantaram, versículo 8, nos dias de Jorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei. Os edomitas foram conquistados por Davi, e Davi colocou um governador sobre os edomitas que pagavam tributos a Israel. Mas agora os edomitas se revoltam contra Judá. O rei Jeorão pega o exército e manda lá ir contra os edomitas para fazer com que eles voltem à obediência. Lá em Reis diz que os edomitas os cercam à noite e que Judá foge, cada um para a sua tenda, de maneira que o escritor aqui diz o seguinte: e os edomitas se rebelaram contra Israel até os dias de hoje, se rebelaram contra Judá até os dias de hoje, 200 anos depois, 300 anos depois. A Bíblia diz aqui que também a cidade de Líbina se revoltou porque ele havia abandonado o Senhor Deus de seus pais. A cidade de Líbina foi conquistada por Josué e foi dada aos sacerdotes de Israel. Era uma cidade sacerdotal, de gente que amava a Deus, de gente que servia no templo, de gente que servia ao Senhor. E quando vê o seu rei adorando outros deuses e abandonando ao Senhor, eles também falaram: nós não queremos isto para as nossas vidas. Nós não queremos um rei que adora a Deus, deuses estranhos, e quer trazer a idolatria para Jerusalém. E se revoltaram contra isso também. A Bíblia diz no versículo 16 que o Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e os árabes, que invadiram a terra de Judá, entraram em Jerusalém, entraram no palácio, roubaram, saquearam os bens do palácio, pegaram as mulheres do rei, levaram embora, os filhos do rei tiraram de lá. E no capítulo 22, no versículo 1, aí diz que matou, versículo 1 e 2 diz, matou os filhos do rei, e somente um filho do rei, Jeoacás, que era o mais novo deles, sobreviveu. Matou a todos. Os árabes vieram, mataram os filhos do rei, levaram os tesouros embora. Aquilo que os reis, aquilo que os bons reis, aquilo que Salomão ajuntou e que outros ajuntaram e que alguns deles perderam e outros ajuntaram novamente, e que agora os inimigos vão lá e saqueiam, levam embora os bens e matam os filhos do rei e levam embora as esposas do rei e saqueiam o palácio do rei. E mesmo assim o rei não se arrepende, não se volta para Deus, não se volta para Deus. Às vezes na nossa vida nós temos que parar, meu amado. Às vezes as pessoas pensam: puxa, está tudo errado na minha vida, está dando tudo errado na minha vida. Pastor, está tudo errado. Eu saio de um negócio ruim, caio em outro, é só tragédia que acontece. Às vezes a gente tem que parar e pensar: será que eu estou realmente obedecendo a Deus? Porque às vezes eu posso estar fora da vontade de Deus, eu posso estar desobedecendo ao Senhor, e por causa disso esses inimigos atacam a minha vida. Eu sei que nós passamos por lutas, eu passo por lutas, e você também passa por lutas, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, meu amado. Eu acordo feliz, eu durmo alegre, eu acordo de madrugada, eu estou feliz. Eu falo para vocês, de vez em quando o diabo me acorda, de vez em quando Deus me acorda de madrugada. Quando o diabo me acorda, ele quer me preocupar com coisas que acontecem. Deus me acorda para orar. Às vezes o diabo se dá mal porque ele acorda para me preocupar, e eu vou orar. Então não é um bom negócio acordar a gente para nos preocupar, se nós levamos as nossas ansiedades e preocupações no altar de Deus. O diabo não quer isso daí. Ele quer preocupar você, deixar você ansioso, desesperado com os problemas, sem saber o que fazer. Mas quando nós vamos buscar a Deus, e Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas horas da angústia, o inimigo não quer isto para a sua vida.
Todos nós passamos por provações, mas eu não desanimo, eu não me abato, eu não fico lá trancado no meu quarto choramingando. Eu não fico lá desesperado, o que eu vou fazer da vida? Ó vida! Não, eu acordo feliz, eu estou casado com a minha esposa há 41 anos, eu estou feliz, eu sou feliz, eu acordo feliz, eu vou dormir feliz, eu sou uma pessoa alegre, Deus é a alegria da minha vida. Todos os dias eu falo, ser que honra é servir a Deus. Agora, se a tua vida está cada dia tudo ruim, você tem que às vezes parar um pouquinho e falar, será que eu não estou me desviando do Senhor? Será que eu não estou longe de Deus? Porque frequentar a igreja não quer dizer que a gente está perto de Deus. Está cheio de pastor que está longe de Deus e prega a Bíblia. Querido, como que está a minha vida com Deus? Agora o que acontece? A Bíblia diz aqui que o Senhor, depois de tudo isso, versículo 18, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. O Senhor feriu a ele. Ele ficou doente. Evidentemente o rei tem bons médicos. Os médicos foram lá, não conseguiram curar. A Bíblia diz que dia a dia a doença ia piorando. E ele morreu 2 anos depois com dores terríveis. Morreu com dores terríveis. A Bíblia diz que o povo não fez nenhuma fogueira, porque quando um rei morria, eles faziam uma fogueira, não cremavam, mas eles faziam uma fogueira para como se fosse uma homenagem àquele rei. Não foi feito nada de nenhuma homenagem. E a Bíblia diz que ele se foi sem deixar saudades. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Ele se foi sem deixar saudades. 8 anos. 8 anos apenas como rei, e morreu sem deixar saudades. Matou seus filhos, casou com uma mulher sanguinária como Atalha, uma péssima esposa, uma mulher tirana, uma mulher que vai mandar matar pessoas no capítulo seguinte, uma mulher que adorava Baal como a sua mãe adorava Baal, que não servia ao Senhor, não amava a Deus. E Jeorão, filho de crente, neto de crente, descendente de Davi, do rei Davi, que amava o Senhor, Jeorão, ele toma decisões erradas na sua vida, ele não teme ao Senhor e morre, termina a sua vida antes do tempo, com 40 anos, de uma maneira trágica, meu amado. A vida inteira eu preguei isso daí. Não importa como você começa, alguns começam ruins, outros começam bem, o que importa é como você termina. Eu quero terminar melhor do que como eu comecei. Eu comecei amando a Deus, eu era adolescente, amava o Senhor, eu quero morrer com 80 anos, ou que seja, com 90 anos, amando mais a Deus do que quando eu me convertia há 70 anos antes. Sabe, o que importa é isso, como é que eu vou terminar a minha vida, meu amado? O que eu vou deixar de legado nesta terra? É isto. Sofreu o julgamento de Deus, morreu cedo. Eu vejo na história gente que poderia ter sido bênção. Eu tenho falado sobre isso daí, conheci gente que serviu a Deus de coração e Deus o abençoa. Eu vi gente que poderia servir a Deus de coração, mas decisões erradas na sua vida e perderam a bênção. Agora, isso não quer dizer que tudo está acabado. Eu acredito que se Jeorão, depois de tudo isso que aconteceu, se ele se humilhasse e buscasse a Deus, a gente vê isso na Bíblia, que aconteceu contra os reis. Nós vamos ver a história de Manassés, que eu já preguei algumas vezes também. Foi um rei de Israel que, quando ele se arrependeu, Deus o perdoou, porque Deus é um Deus de graça e de misericórdia, meu amado. A gente pode, enquanto a gente está vivo, a gente pode falar, quer saber de uma coisa? Eu vou me voltar para buscar a Deus como eu nunca busquei na minha vida. Eu vou começar a pôr o despertador para acordar de madrugada para orar. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu quero buscar ao Senhor como eu nunca fiz. É tempo ainda. Às vezes depois não tem mais tempo, a vida passa e às vezes não tem mais jeito. A gente vai fazer isso daí quando está lá na UTI, em último estado, lá que não tem mais como eu voltar atrás, e muitas pessoas morrem com remorso do que não fizeram, morrem com remorso, poderiam ter feito.
Sabe, tem uma pesquisa aí que diz que a maior parte dos grandes CEOs, os CEOs de grandes companhias, a média de vida deles é de 62, 63 anos. Um CEO de uma grande companhia, se somar todas elas, quando um morre mais cedo, morre depois, a média de vida é 63, 64 anos. Essa é uma pesquisa americana, de que os pastores nos Estados Unidos, de grandes igrejas, lá a média de idade, uns morrem cedo, outros morrem mais velhos, a média de idade é 71 anos de idade, que é a média de pastores de igrejas grandes nos Estados Unidos que morrem. E a conclusão é de que o potencial das pessoas entre os 60 e 80 anos é a melhor época para ele desenvolver o maior potencial da sua vida, porque ele já passou por tantas coisas, ele viu tantas coisas, ele tem tanta experiência, que pode ser entre os 60 e 80 anos os melhores anos de realizações da vida de uma pessoa. Eu estou crendo nessa pesquisa aí. Eu acredito de todo o meu coração que os meus melhores anos ainda estão na frente. Eu acredito nisso daí, eu estou empolgado com isso daí. Eu não estou de pijama e de chinelo pensando, bom, a vida passou e já foi. Não, eu estou pensando agora que está começando o negócio, agora que vai pegar firme. Na nossa vida é assim, meu amado. Agora, a gente sempre pode falar, puxa, Deus me perdoa, Senhor, eu não tenho feito o que é bom, Senhor, eu tenho andado por caminhos que não deveria andar, a minha vida se tornou uma baderna, uma bagunça, eu me sinto no fundo do poço, mas você tem tempo para recomeçar, meu querido. Você pode falar, Deus me perdoa, e se você se humilhar, e se arrepender, e se voltar para Deus, Deus começa uma nova história na sua vida, em qualquer momento da sua vida. Aproveitem quando você está bem, você tem saúde, você está trabalhando, ou você se aposentou, mas tem energia. Aproveita, fala, Senhor, olha, o que é que o Senhor tem para a minha vida daqui para frente, Senhor? Eu quero terminar a minha vida, a minha carreira muito melhor do que como eu comecei há 30 anos atrás ou 50 anos atrás. Eles tinham a chance para isto. Queridos, na história de Israel, nos escritos judaicos, a parte mais importante de um texto geralmente não é no fim. Você vê aqui que o texto, ele sobre a vida de Jeorão, o fim é triste, né? Se foi sem deixar saudades, se foi sem deixar saudades, esta é a parte triste, meu Deus. Se foi sem deixar saudades, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero morrer de uma situação assim, se foi sem deixar saudades, mas a parte principal, geralmente no texto, eles colocavam no meio do texto. Eu vejo que o escritor aqui, escrevendo sobre a vida dele, colocou uma luz no meio das trevas, de uma história triste, colocou uma palavra de esperança no versículo 7, que digamos estaria no meio, porque ele fez coisas tão ruins e tão maus, que o Senhor resolveu puni-lo, o Senhor resolveu julgá-lo pelas coisas que ele fez. Mas no versículo 7 diz assim, porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que havia feito com ele, segundo a promessa que ele havia feito, de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Querido, que palavra maravilhosa. Davi era um homem que amava a Deus. Nós cantamos aqui, o Senhor é o meu pastor. Acho que se alguém já leu a Bíblia uma vez na vida, conhece esta palavra. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me para as águas da justiça, nas veredas da justiça, enfim. Olha só, quando Davi ele amava a Deus, ele fez coisas erradas, sim, ele adulterou, ele mandou matar o marido lá da mulher, ele fez coisas ruins, mas quando o profeta chega para ele e fala para ele, você é o homem, você fez isto, você não vê Davi julgando a culpa em ninguém. Davi não falou, sabe o que é, Senhor? Eu estava lá no palácio, olhei de lá de cima do monte, e eu vi a mulher lá tomando banho, lá no tanque, quase sem roupa, eu fui tentado. Ele não culpa Batseba, ele não culpa o povo, ele não culpa ninguém, ele não culpa traumas de infância, ele não culpa o que ele passou na vida, ele não culpa nada, ele não culpa a mulher Mical, filha de Saul, que foi uma péssima esposa, ele não culpa nada. Ele fala, Senhor, foi eu mesmo,
mesmo, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor. Por um ano os meus olhos ficaram como que secando, por um ano meu leito foi coberto de lágrimas, Senhor. Senhor, restitui a alegria da tua salvação, cria, Senhor, Bará, cria em mim do nada um coração novo, me dá um coração novo. Davi era um homem que sabia se arrepender e não colocar a culpa nos outros, meu amado. Não adianta você ficar culpando a esposa, eu não busco a Deus porque o meu marido não é crente, eu não sirvo a Deus porque os meus filhos não são crentes. Querido, não culpe os outros, é você, é a tua responsabilidade. Davi falou, sou eu, Senhor, me perdoa. Por isso que Davi, Deus fez promessa para ele. Olha, o sonho de Davi, a gente tem alguns sonhos, né? Eu não tenho sonhos assim materiais, nada, mas a gente tem alguns sonhos. Eu tenho um sonho no meu coração, sim, mas o sonho de Davi, o que era o sonho de Davi? Era construir um templo ao Senhor. Esse era o sonho dele. Ele todo empolgado vai orar lá e falar para Deus, Senhor, o que eu quero é construir um templo para o Senhor. O que o Senhor fez? Falou, não, você não. Você matou muita gente, tem muito sangue na tua mão, você não vai construir o templo, mas o teu filho vai construir o templo. Ele ficou revoltado contra Deus? Senhor, eu queria fazer um templo para o Senhor falou para mim não. Não. O Senhor falou para ele, o teu filho vai construir, mas eu vou abençoar a tua vida, eu vou dar descendentes a você. O que ele fez? Ele se ajoelhou lá, ele falou, Senhor, quem sou eu, Senhor, para o Senhor lembrar de mim? Quem sou eu para o Senhor falar que vai me abençoar durante anos? Quem sou eu? Não sou ninguém para o Senhor falar essas palavras a meu respeito. O coração de Davi que agradava a Deus, que Deus falou, achei a Davi um homem segundo o meu coração. E Deus falou aqui que iria destruir a Jeorão, mas Deus se lembrou de Davi. Jeorão viveu no ano 800 e pouco, Davi viveu no ano 1000, 150 anos depois, Jeorão viveu. Deus se lembrou de Davi, e Deus falou assim, mas o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que havia feito com ele, segundo a promessa que havia feito a Davi, de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. O inimigo veio e matou todos os filhos de Jeorão. Sobrou um. Queria ser o próximo rei de Israel, porque era descendente de Davi. E Deus cumpre as suas alianças, e Deus cumpre as suas promessas para com aqueles que o amam de verdade, meu amado. Se você amar a Deus de verdade, pode ser que na sua genealogia os anos vão passar e alguns descendentes teus não vão amar a Deus ou servir ao Senhor, mas sempre vai haver uma lâmpada lá, alguém na tua família que vai amar a Deus, porque Deus fez uma aliança com você em Cristo Jesus. Deus prometeu que iria te abençoar, Deus falou que iria abençoar até 1000 gerações daquele que o ama de verdade. Então a nossa parte é amar ao Senhor e servir ao Senhor, e eu sei que esta bênção vai vir sobre a minha vida e sobre os meus descendentes, e vai seguir, se o Senhor não voltar, talvez daqui a 1000 anos, 800 anos, alguém vai amar ao Senhor, ele não vai nem me conhecer, mas por causa da aliança que nós tivemos com o Senhor, e porque nós amamos ao Senhor com todo o nosso coração, Deus jamais vai se esquecer das promessas que Ele fez para nós, de nos abençoar, e da aliança que Ele tem conosco, meu amado. Deus é um Deus que se lembra. Deus se lembra, Deus vê as suas orações, Deus vê as suas orações no lugar secreto, Deus vê você orando no teu quarto, Deus vê, conhece a tua vida, Deus sabe que você ama a sua palavra. Você talvez pensa, bom, mas não está acontecendo nada na minha vida, mas está acontecendo sim, meu querido. Você se levanta lá e pega a palavra de Deus para ler, e você pensa, puxa vida, eu estou passando por lutas, mas todas essas lutas são passageiras, logo vai vir a vitória, porque Deus promete dar a vitória para nós, mas a fé vai vir por ouvir a palavra de Deus. Veja, no meio das tempestades, Deus coloca um versículo lá, Deus faz questão de colocar. O escritor, inspirado pelo Espírito Santo, faz questão de colocar bem lá no meio, falando, olha, mas Deus resolveu não destruir, porque Ele fez uma promessa que Ele deixaria uma lâmpada na casa de Davi para sempre. E
Quase 800 anos depois, nasce Jesus e o cego de Jericó conseguiu reconhecer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, no trono de Davi vai sentar-se o Rei dos Reis, porque Deus fez uma promessa que sempre haveria uma lâmpada, uma luz na casa de Davi, porque ele amou a Deus e ele serviu ao Senhor. Deus fala no Salmo: Israel, se você me obedecesse, eu iria abençoar você. Esse é o segredo, meu amado. Se as coisas estão ruins, vai buscar a Deus, vai separar um tempo. Pastor, eu não tenho tempo. É claro que você tem tempo, meu querido, é óbvio que você tem tempo. A falta de tempo é uma desculpa que nós damos. Você faz outras coisas durante o dia todo, você fica sem fazer nada, inclusive. É pegar lá a Bíblia, sentar num canto, ler a Bíblia. Venha lá, ajoelha, ora, confessa pecados, adora a Deus. Tire um momento lá para dizer que você ama o Senhor. Eu sei que os irmãos estão orando, acho que 3 horas da manhã. Tem um grupo de irmãos todos os dias orando, 3 horas da manhã. E Deus me acorda. Eu sei que o diabo também me acorda, mas Deus também me acorda. 3 horas, 3h15, quase todos os dias eu acordo. E eu vou orar. Que coisa maravilhosa é orar. Que honra, o Deus do universo, o Senhor diante de quem os anjos agora estão gritando: santo, santo, santo é o Senhor. Você tem acesso direto a Ele, você não precisa por intermediários. Você pode falar com Ele, abrir o teu coração. Você pode falar: Senhor, eu te amo. E Deus enche o teu coração. Eu tenho orado, meu amado, eu tenho falado para Deus: Senhor, que os irmãos da igreja, eles saiam tão queimando, seus corações tão abrasados, com vontade de buscar ao Senhor, que este fogo do Espírito Santo incendeie o teu coração para Deus, meu amado. Você está passando por lutas, você tem a quem recorrer. A gente sabe o caminho. A gente sabe que a bênção vai seguir aquele que obedece a Deus. E que às vezes o sofrimento e a dor vai vir sobre pessoas que desprezam a Deus. Principalmente aqueles que já conhecem as Escrituras. Pessoas que às vezes abandonam a Deus, que conhecem a Bíblia, sofrem mais até do que os outros, que tiveram a chance de ouvir, de conhecer. A porca volta ao seu vômito algumas vezes, e as dores são maiores. Mas você está ouvindo a pregação da Bíblia, e você tem escolhas a fazer em sua vida, meu amado. Se tem coisa errada, conserta, pede perdão. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar longevidade. Deus promete nos dar longevidade. Sim, Deus promete. Você pode receber promessas e crer nelas. É isso que Deus tem para mim e para você. Amém, meu amado?